Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlin, sejam todos muito bem-vindos. E aproveitando esse mês de junho, que é o mês que marca o início do inverno, é um mês também que evidencia a causa ambiental, olhando para a Mãe Natureza, e é um mês também que celebra o aniversário do Teatro Carlos Gomes. E esses destaques estarão presentes a partir de agora aqui no nosso encontro Mulheres com Você, na nossa TV Galega. E abrindo aqui com o nosso primeiro bloco, esse nosso primeiro direcionamento, colocando em pauta a saúde. E meu convidado, o Dr. Marcelo Mendes Farinazzo, que é cardiologista intervencionista, e hoje fala um pouquinho sobre cuidados com o coração agora, com a chegada, dessas baixas temperaturas e olhando para o nosso coração. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, Denise. Lembrando que, então, a gente agora com esse frio dos últimos dias aí, posso trazer um relato aí lá do Hospital Santa Isabel, um aumento significativo dos casos de infarto. Isso acontece normalmente na época do inverno. Até essas estatísticas dizem que aumenta em 30% a chance de ter um infarto na época do inverno. Isso se dá principalmente assim por vários fatores, mas um dos principais é que acaba que a pressão arterial, aquela pressão que a gente mede lá 12/8 lá no médico, acaba que com o frio a tendência é que a pressão aumente. Então, se a pessoa não está com seus cuidados em dia, acaba elevando a pressão, é uma coisa silenciosa, muitas vezes ela não avisa, e a pessoa acaba sobrecarregando o coração e acaba muitas vezes culminando no infarto. Doutor Marcelo, nessa questão da pressão arterial que o senhor menciona, que ela tende a aumentar agora durante as baixas temperaturas, isso valendo para quem já tem uma pressão mais elevada e também para quem, por exemplo, tem aquela pressão estabilizada, a preocupação é para ambos os pacientes? Perfeito. A hipertensão é uma doença silenciosa, Então, tem aquelas pessoas que já sabem que tem a pressão elevada, já tomam seus cuidados, tomam a medicação. Essas pessoas também, na época do inverno, apesar da medicação, elas tendem também a aumentar a pressão. Então, muitas vezes, essas pessoas têm que estar sempre em contato com o seu cardiologista, para que muitas vezes tenha que ajustar a dose da medicação, E tem aquelas pessoas que têm a pressão alta e que nem sabem que tem a pressão alta, e que, de repente, uma semana de frio, como a gente teve esses dias aí, a pressão pode subir muito e acabar tendo um evento cardiovascular. Não é só aquela questão do coração, pode ter derrame, que é o AVC, Também tem esse risco. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Lembrando também que no inverno as pessoas acabam exagerando um pouquinho na alimentação, a gente sempre acaba comendo alguma coisa mais pesada. Isso tem impacto também no desfecho, assim, de aumentar infarto. E assim, a gente muitas vezes deixa de tomar líquidos, então assim, a gente também a gente no inverno acaba não tomando tanta água como a gente deveria. Então, isso tudo acaba impactando e favorecendo essa estatística aí, aumentando em 30% a chance de infarto. É um conjunto de fatores, então, exatamente, que podem levar realmente a um problema com o coração, ao infarto. E o que é o infarto, doutor? Até porque, assim, a gente sempre ouve falar, leigos vão trazer várias explicações, mas da parte médica, oficialmente com o senhor aqui no nosso estúdio, o que é o infarto? Bom, o infarto, ele vou tentar falar bem, assim, de maneira bem clara para o pessoal em casa entender. O coração, ele é uma bomba. Ele é uma bomba que bombeia sangue, para o resto do corpo. Essa bomba precisa receber sangue, tá? Então, ela bombeia sangue para ele mesmo. E esse sangue chega ao coração através dos caninhos que são as coronárias, que são as artérias do coração. Então, essas artérias, quando elas estão sofrendo de uma doença que a gente chama de aterosclerose, que é o envelhecimento das artérias, que é aquelas placas de gordura que acabam formando nas artérias, elas também podem se formar nessas artérias do coração. Então, quando ocorre uma obstrução aguda, uma obstrução total dessas artérias do coração, o músculo do coração não recebe o sangue que deveria, e o músculo ele acaba morrendo. Então, começa com uma isquemia, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Isquemia, o que é isquemia? É a ausência do sangue para aquela região do coração.
e isso gera dor, né? Então a pessoa tem aquela dor do infarto, né? Que é aquela dor no peito, né? Então basicamente é isso que é o infarto. Se a gente não abrir esse vaso o mais rápido possível, aquela musculatura que recebia o sangue, ela vai acabar morrendo. E o coração vai perder a capacidade de se contrair naquela região ali. Então aquela bomba que funcionava 100%, agora já vai funcionar uns 40%. Entendeu? Então, aí tem dois caminhos. Ou a pessoa, infelizmente, acaba morrendo, porque todo mundo já deve ter escutado: o fulano estava jogando futebol, de repente caiu e morreu. Uma das explicações é essa, tem o infarto fulminante que o pessoal fala, né? Que é quando a artéria fecha, 50% de chance de ir a óbito, né? Quando fecha e não vai a óbito, a gente consegue chegar no hospital a tempo, a gente consegue abrir a artéria e restabelecer o fluxo da artéria. Aí a gente consegue salvar aquele coração. E quando a gente passa o tempo e a gente não consegue, a pessoa não foi a óbito e ficou com aquela artéria fechada, aí a pessoa vai ter outros problemas. A insuficiência cardíaca é uma delas, por exemplo. Então a bomba fica fraca, não consegue bombear o sangue e a pessoa acaba sofrendo muito, assim, né? Então é uma doença que a gente precisa prestar muita atenção. Ela gera uma mortalidade, é a maior causa de morte no Brasil e no mundo, são as doenças cardiovasculares. E ela também, como ela tem essas condições que levam à cronicidade as pessoas acabam ficando dependendo de médico, de hospital, de remédio. Isso tudo tem um impacto tanto para a vida das pessoas quanto para o custo para o sistema de saúde também. E assim, doutor, antes de chegar a um cenário como esse, que traz tanta preocupação, a gente vai tendo sinais com o tempo? O nosso corpo vai mostrando algum sinal, alguma forma de repente, poder identificar e chegar antes dessa complicação maior, de repente, no próprio consultório? Perfeito. Isso aí é até uma das motivos de eu estar aqui, né? Tentar transmitir isso para as pessoas. Eu sempre ensino meus alunos lá na FURB como é que é a dor que a pessoa sente, como é que eu identifico a dor do infarto, né? Então, normalmente é uma dor que ela acontece na região do tórax, aqui no peito, tá? Ela tem assim, parece uma queimação ou um aperto. Tem gente que descreve como se alguém estivesse sentando em cima do peito dela, um aperto assim, tá? Essa dor, ela normalmente, então, ela começa na região do tórax, pode caminhar para o braço, para o ombro, né? Pode vir aqui para a região do pescoço, da mandíbula, tá? E tem algumas coisas que vêm junto com a dor. Por exemplo, alguns relatam náuseas, fica muito suado, faz aquele suador frio, né? Pode ter que vomitar, sensação de desmaio. Então, assim, é muito variável, mas o que eu estou passando aqui é o que é mais comum, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, as mulheres mais idosas e que têm diabetes, elas podem ter infarto e com sintomas bem inespecíficos, assim. Às vezes tem só um cansaço, às vezes tem só uma falta de ar. Que vai levando, vai administrando, achando que vai passar. Exatamente. Então, a minha recomendação é o seguinte: se você tem quais são os riscos para ter infarto? Pessoas que fumam, têm diabetes, que têm pressão alta, que têm um colesterol alto, história na família. Então, assim, o pai e a mãe faleceram de infarto antes dos 50 anos, por exemplo. Isso é um detalhe muito importante. Essa pessoa tem que procurar um cardiologista para fazer sua prevenção. E se tiver algum desses sintomas que eu citei, tem que procurar ajuda o mais rápido possível. Doutor Marcelo, muitas pessoas vão ao encontro da saúde, querem começar a cuidar do corpo e aí começam a praticar atividades físicas sem antes passar também por um profissional para saber como é que está o estado do seu corpo, a saúde também do seu coração.
Orientações para essas pessoas, para quem está, por exemplo, nesse momento frequentando uma academia, que não passou por nenhum profissional médico e está querendo buscar saúde, mas às vezes pode estar ainda atrapalhando um pouquinho mais e colocando, né, uma dúvida nessa questão da saúde devido a essa escolha. Perfeito. As pessoas hoje estão, né, buscam academia como nunca, né? E que nem eu falei no começo, muitas vezes a pessoa pode ter uma pressão alta e nem sabe que tem. Então ela vai lá, se matricula na academia, não conversa com nenhum médico, com ninguém, e começa a fazer exercícios. Isso aí pode ser um risco muito grande. É que nem o jogador de futebol de final de semana. Ele passa o mês inteiro, não faz nenhuma atividade física. Aí num sábado ele resolve ir lá e corre que nem um louco no campo. Dá a vida naqueles 40 minutos, uma horinha. Exatamente. Isso aí é um estresse para o corpo. Então todo o estresse pode desencadear um infarto. Então se ele tem uma placa lá quietinha lá na coronária, quando ele faz um esforço muito grande, aquela placa pode romper, formar um coágulo e fechar o vaso. Então, a recomendação que eu dou para as pessoas é o seguinte: procure um profissional, um cardiologista, que faça um check-up, né? Faça uma avaliação para dizer, olha, tá ok, você pode ir para academia e tudo, né? Se for para tomar qualquer remédio, tem que consultar o médico, né? O pessoal hoje em dia está muito preocupado assim com a aparência e toma alguns hormônios assim indiscriminadamente. Isso pode aumentar também a chance de infarto. Inclusive a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens tendo infarto justamente por causa disso. Tem uma preocupação também sobre o uso exagerado de energéticos, doutor. Também é um outro alerta. A própria embalagem já coloca nessa questão energética. Bebida alcoólica não tem combinação. E muitos fazem essa combinação ou abusam do próprio energético por si só ao longo do dia para conseguir vencer os compromissos. É outra preocupação também dessa vida moderna. Com certeza. Isso tudo faz o quê? Aumentar a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e aumenta a chance de ter um evento. Né? Aí depois corre para o Santa Isabel, que é a referência nessa área da cardiologia aqui em Blumenau, né? Com certeza, o Santa Isabel hoje há muitos anos já, né? A gente atende o SUS, o Sistema Único de Saúde da região de Blumenau, a cardiologia, a referência é o Hospital Santa Isabel. A gente tem que lembrar também que hoje o Santa Isabel é o único hospital da região que tem cardiologista 24 horas na emergência. Tá? Então, talvez as pessoas não saibam disso. Então, hoje a gente tem um plantão de cardiologia 24 horas. Então, é um cardiologista que está lá 24 horas para atender convênios, atender SUS, né? Então, a gente tem uma equipe bem estruturada lá, com profissionais excelentes, para poder dar esse atendimento aí para a população. Eu apresentei o senhor como médico cardiologista intervencionista. Fala um pouquinho sobre essas duas palavrinhas, a cardiologia e, nesse caso aqui também, intervencionista, a relação das duas dentro da área da saúde, por favor. Perfeito. A cardiologia intervencionista é uma área de atuação dentro da cardiologia, né? Então, é uma subespecialidade. E a gente lida com intervenção. Que tipos de intervenção? Através de catéteres a gente consegue desobstruir os vasos, então não precisa fazer a cirurgia de peito aberto. Então a gente consegue resolver através de catéteres, né? Que são caninhos longos e finos que a gente coloca pela artéria do braço ou pela artéria da perna, faz um furinho, não tem corte, nada, e a gente consegue olhar as artérias do coração e ver o local, se tem obstrução, se não tem. Se tiver, a gente consegue intervir, que aí daí vem intervencionista. Então a gente consegue colocar aquelas molinhas, que é o stent, né? O pessoal já deve ter escutado. E não é só isso, hoje em dia a cardiologia intervencionista evoluiu muito, a gente consegue tratar problemas de válvula através de catéter também. Tratamento de cardiopatias congênitas, são aquelas pessoas que nascem já com algum problema no coração, às vezes tem um furinho a mais no coração, por exemplo, a gente consegue tampar, consegue fazer várias coisas hoje em dia. Então a tecnologia avançou bastante, isso proporciona segurança, recuperação rápida, né? Então muitos pacientes se recuperam muito rápido dessa cirurgia com catéter, né? E aqui nós estamos falando da cirurgia robótica, que é outra referência do Santa Isabel, também atendendo a cardiologia, mas esse aqui, no caso, é um outro tipo de procedimento, outro tipo de procedimento. A gente
Cirurgia robótica é outra coisa, né? Isso a gente faz isso no setor de hemodinâmica, né? No caso aqui no Santa Isabel, a gente tem 2 salas com 2 máquinas, são máquinas grandes, assim, de alta tecnologia, que é por onde a gente consegue enxergar os caminhos lá para a gente poder... Mas não é com um robô, no caso eu ali, o meu colega, o Dr. Pedro, que trabalha comigo, e a gente ali junto ali, a gente vai manobrando a máquina e vai enxergando e vai... E é uma técnica que não é nova, já começou ali no final da década de 70, comecinho de 80, e ela melhorou com o avanço da medicina, doutor, para vocês profissionais também, para a recuperação do próprio paciente? Com certeza. Se eu não me falha a memória, não quero ser injusto aqui, acho que foi em meados da década de 70, foi o Dr. Andreas Grutzing, na Suíça, que iniciou essa especialidade, vamos dizer assim, né? No começo os materiais não existia o stent, era só com balão, né? Eram materiais mais rudes, assim, mais grosseiros. A gente não conseguia alcançar vasos mais longe. Com o tempo a técnica foi evoluindo. É impressionante, né? As coisas evoluem muito rápido. Os materiais evoluíram muito rápido. Então hoje a gente tem uma série de materiais que nos auxiliam ali. Por exemplo, tem obstruções que são muito calcificadas, que são extremamente duras. A gente não consegue abrir só com o balão. Então a gente tem brocas, a gente tem material que faz litotripsia, que é a quebra do... O mesmo princípio para tratar cálculo renal, a gente usa para tratar também tentar abrir a coronária. Né? Então a gente ali no Santa Isabel, a gente atua bastante com... A gente chama de angioplastias complexas, né? Então a gente faz bastante coisa ali. Técnicas de entrar pela obstrução de maneira retrógrada. Então a gente não fura daqui para lá, a gente fura de trás para frente. Tem várias coisas. Isso tudo os materiais acabaram evoluindo, as técnicas evoluíram. Então a gente consegue... O número de situações que a gente consegue resolver hoje é muito maior do que lá em meados da década de 70, quando tudo começou, né? Com certeza. E assim também, agora o senhor falando nessa questão da obstrução das veias ali, doutor, a alimentação, alimentos hoje que ainda são considerados assim os grandes vilões, mas que fazem parte do prato de muitos brasileiros. O que a gente deve evitar para também evitar complicações como essas aí de obstruções? A gente tem que evitar açúcar em excesso. O açúcar ele acaba virando gordura, tá? Farinha, né? Farinha, carboidratos assim em excesso também fazem mal. O sal, né? O excesso de sal também. Então são 3 pós brancos, né? A gente tem que evitar isso. Eu já imaginei que o senhor falaria primeiramente a gordura, o azeite, a gordura animal. Então, a gordura, a gente tem a gordura boa, né? Por exemplo, o azeite é uma gordura boa, né? Agora aquela gordura saturada, aquela gordura da banha do porco, por exemplo, assim, essa já é uma gordura que faz mais mal. Mas as pessoas esquecem que o açúcar refinado e o carboidrato, eles viram gordura. A gente consome ele em excesso dentro do nosso organismo, o organismo armazena ele em forma de gordura. E aí provoca aquela gordura visceral. O que é gordura visceral? É aquela gordura, não é essa gordura... É aquela gordura que está no meio ali do intestino, no meio dos órgãos, assim, fígado ali, aquilo ali fica cheio de gordura. Essa gordura é que provoca aquela resistência de insulina, que faz o diabetes, por exemplo, né? Que esse tipo de gordura visceral é que aumenta o risco cardiovascular. Muitas vezes vem ao encontro daquele falso magro ou falso gordo, com a questão do exame mostrando uma preocupação a mais. Exatamente. Isso tudo é levado aumenta muito o risco se você tiver história na família. Então, se você tiver história na família, tiver diabetes, que é uma das piores coisas, né? E ainda fumar, isso aí é uma mistura explosiva, assim, sabe? E aí junta o inverno, então aí fica... E como o inverno está só apenas começando nesse ano de 2025, para a gente poder fechar nossa conversa de hoje, aqui também na TV Galega, doutor, então mais uma vez, né, um cuidado especial com a nossa saúde, nessa orientação envolvendo baixas temperaturas e cuidando da nossa saúde, olhando para o coração. Então,
eu queria então dizer para vocês assim, prestar atenção, tentar tomar mais água, evitar aquela comida exagerada, né? Exagero sempre é ruim para qualquer coisa, né? Tentar fazer atividade física, mas com orientação de um profissional, acho que é importante. Você fazer os seus check-ups, fazer a sua avaliação e ficar atento aos sintomas de alerta, né? Esses que eu falei. Essa dor torácica com essas características de aperto, queimação, com irradiação para a região do pescoço, né, que piora muitas vezes com esforço. Então, né, ficar atento para procurar o atendimento o quanto antes. Quando a gente fala em saúde do coração, referência na área do SUS, inclusive aqui, é o Hospital Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel. Que a gente tem lá uma estrutura que funciona 24 horas, inclusive com cardiologista na porta da emergência 24 horas. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar conosco aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui e dividir tanta informação, tanto conteúdo com quem nos acompanha. Obrigada, tá? Obrigado. É isso aí. Intervalo comercial e na sequência vamos falar sobre junho, também marcando esse junho verde, mês de evidenciar, de enaltecer a mãe natureza, enaltecer o meio ambiente. E aqui em Blumenau uma agenda extensa, uma agenda especial para marcar também esse junho verde na nossa cidade. Eu volto já.